Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu, no fundo do seu ser, que algo não estava certo? Não são necessárias palavras, não há gestos óbvios, mas está lá. Uma verdade silenciosa que te atravessa como um raio. Carl Jung, o gênio que explorou os cantos mais escuros da alma humana, diria que você não está imaginando coisas. Esse olhar, esse brilho fugaz, ou essa frieza que você percebe, não é um acidente. É o inconsciente dessa pessoa gritando o que ela não ousa dizer em voz alta. Ela não te ama, não te valoriza, não te vê como você merece ser visto. E hoje, neste vídeo, vamos desvendar juntos esse mistério, porque acredite, o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você vê suas relações e, principalmente, como você vê a si mesmo. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você ignorou essa sensação? Aquela pontada no peito quando alguém te olha sem luz, sem calor, como se você fosse apenas mais um móvel na sala. Talvez você tenha justificado, dito a si mesmo que estava exagerando, que era só um dia ruim. Mas aqui está o segredo que Jung nos deixou como um presente. O inconsciente não mente, nunca. Enquanto as palavras podem disfarçar a verdade e os sorrisos podem ser falsos, os olhos são o espelho da alma, e o que eles refletem é uma projeção direta do que essa pessoa carrega dentro de si. Se não te amam, se não te respeitam, você verá isso no olhar deles. E não é sua imaginação, é sua intuição falando alto e claro. Carl Jung dedicou sua vida a entender como nossa mente funciona além do que vemos na superfície. Ele descobriu que todos carregamos um universo interior, um lugar cheio de símbolos, sombras e verdades ocultas que guiam cada passo que damos. E sabe de uma coisa? Esse universo não vive só em você. Ele também vive nas pessoas ao seu redor. Quando alguém te olha e você sente um vazio, não é apenas um capricho emocional. É o seu inconsciente captando os sinais do inconsciente dessa outra pessoa. É como se dois mundos invisíveis se encontrassem e colidissem, e você, sem perceber, estivesse recebendo a mensagem. Deixe-me te perguntar algo, e quero que você pense com calma. Você já esteve em uma relação onde tudo parecia perfeito por fora? As palavras eram bonitas, os planos estavam lá, mas quando você cruzava olhares com essa pessoa, algo não se encaixava. Talvez os olhos dela estivessem ausentes, ou talvez houvesse uma sombra que você não conseguia explicar. Jung nos ensinou que esses sinais não são coincidências. São a linguagem do inconsciente, e se você ignorá-los, está traindo uma parte essencial de si mesmo, sua capacidade de ouvir sua verdade interior. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir é importante. Jung falou muito sobre a sombra, essa parte de nós que escondemos, que negamos, que não queremos que o mundo veja. Todos nós a temos, você, eu, aquela pessoa que um dia te olhou com indiferença. Mas aqui está o ponto. Quando alguém não te ama, quando não te valoriza, a sombra dessa pessoa se projeta em você. Como? Através daquele olhar frio, daquele desprezo disfarçado, daquela falta de conexão que você sente como um golpe silencioso. Não é só que eles não te amam, é que o próprio rejeição interna deles, as próprias feridas deles, estão se refletindo na forma como te tratam. E se você não perceber isso, pode acabar carregando uma sombra que nem é sua. Imagine isso. Você está diante de alguém que diz te amar. Eles dizem isso com palavras, demonstram com pequenos gestos, mas quando você olha nos olhos deles, não há nada. É como se estivessem falando com uma parede. Isso te soa familiar? Talvez seja um parceiro, um amigo, um familiar. Jung diria que essa desconexão não é só um problema deles, é um sinal para você. Seu inconsciente está levantando uma bandeira vermelha dizendo: "Ei, acorda! Isso não está certo. Você merece mais." Mas aqui está o problema. A maioria de nós aprendeu a ignorar essas bandeiras. Nos ensinaram a duvidar de nós mesmos, a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, a engolir esse desconforto porque
É assim que a vida é. E sabe o quê? Isso é exatamente o que nos afasta da plenitude que Jung queria que encontrássemos. Pare por um momento e pense em alguém que tenha cruzado sua vida. Alguém cujo olhar te fez sentir pequeno, invisível, como se você não importasse. Você tem essa pessoa em mente? Ótimo. Agora se pergunte, por que você permitiu que isso continuasse? Por que ficou nesse espaço onde sua energia era drenada aos poucos? Não estou te julgando, acredite, todos nós já passamos por isso. Mas Jung nos convida a fazer essa pergunta porque a resposta está no amor próprio. Sim, amor próprio. Não aquele clichê de redes sociais com frases bonitas e velas perfumadas, mas o amor próprio que Jung via como um ato sagrado. O compromisso de proteger sua energia, de ouvir sua intuição e de não se conformar com menos do que você merece. Quando uma pessoa não te ama, você não vê isso apenas no olhar dela. Você sente no seu corpo. É aquela tensão nos ombros, aquele nó no estômago, aquela sensação de que algo está apagado. Jung diria que isso é seu inconsciente falando com você através de símbolos e sensações, porque ele não usa palavras como sua mente consciente faz. É uma linguagem mais profunda, mais antiga, e está desenhada para te proteger. Mas aqui está a armadilha. Se você continua ignorando isso, se segue justificando esses olhares vazios, você está enviando uma mensagem ao seu inconsciente. Meu bem-estar não importa. E isso, meu amigo, é o começo de uma desconexão que pode te custar anos de paz. Quero que você imagine algo comigo. Feche os olhos por um segundo se puder, ou apenas visualize. Você está caminhando por uma floresta e à sua frente há 2 caminhos. Um está cheio de luz, flores e parece seguro, fácil de percorrer. O outro é escuro, com galhos retorcidos e um ar misterioso. Qual você escolhe? A maioria de nós pegaria o caminho iluminado, porque nos ensinaram a evitar o desconforto, o desconhecido. Mas Jung diria que o verdadeiro crescimento, a verdadeira conexão com você mesmo, está nesse caminho escuro. Porque é lá que você enfrenta sua sombra, seus medos, e também os sinais que te dizem quem merece estar na sua vida e quem não merece. Então aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Quando alguém não te ama, não é seu trabalho convencê-lo. Não é sua missão mudar o olhar dele, enchê-lo de luz ou fazer com que ele te veja como você quer ser visto. Jung nos ensinou que cada pessoa está em sua própria jornada, lidando com suas próprias sombras, e você não pode carregar isso. O que você pode fazer é decidir o que fazer com esse sinal. Você fica num lugar onde sua alma se apaga, ou dá um passo corajoso em direção a algo melhor? Essa é a pergunta que quero que você leve hoje, porque a resposta pode ser o começo de algo incrível na sua vida. Agora que falamos sobre como o inconsciente e o olhar dos outros revelam verdades que às vezes preferimos ignorar, vamos deixar uma coisa clara. Você não está aqui para se conformar com migalhas emocionais. Carl Jung não explorou a alma humana apenas para entendê-la, mas para libertá-la, para que você e eu pudéssemos viver uma vida plena, autêntica, conectada com nossa essência. E isso começa com reconhecer uma verdade que pode doer, mas que também pode te salvar. Se alguém não te ama, não é um reflexo do seu valor, é um reflexo da incapacidade deles de te enxergar. Mas aqui está o desafio. O que você faz com isso? Você se agarra à esperança de que eles mudem? Ou se atreve a soltar e reclamar seu poder? Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você sentiu que uma relação, seja amorosa, de amizade ou até familiar, era como remar contra a corrente? Todo o esforço vem de você. Cada conversa é iniciada por você. Cada tentativa de conexão depende da sua energia. E quando você olha essa pessoa nos olhos, não encontra reciprocidade, apenas um vazio que te deixa exausto. Jung diria que isso não é coincidência. É seu inconsciente te mostrando um desequilíbrio.
Ele acreditava que as relações são um espelho do nosso mundo interior, e quando esse espelho reflete indiferença, é um sinal de que algo na sua vida está desalinhado. Vamos falar da sombra outra vez, porque isso é essencial. Jung dizia que a sombra não vive apenas em nós, ela também se projeta nas nossas interações. Quando alguém te olha com frieza, com desdém, ou com uma distância que você não consegue explicar, nem sempre é porque você fez algo errado. Às vezes, é a sombra deles falando, as inseguranças deles, os medos deles, a rejeição interna deles que acabam despejando em você. E sabe o que é mais louco? Se você não estiver atento, pode começar a acreditar que esse tratamento é o que você merece. Pode começar a carregar a sombra deles como se fosse sua. E isso, meu amigo, é um peso que não te pertence. Deixe-me te contar algo pessoal, porque sei que você também já passou por isso. Há um tempo, estive numa relação onde tudo parecia bem na superfície. As palavras estavam lá, os planos estavam lá, mas cada vez que eu olhava aquela pessoa nos olhos, sentia um frio que não conseguia ignorar. Era como se uma parte de mim soubesse a verdade muito antes da minha mente consciente. Isso já aconteceu com você? Aquela sensação de que seu corpo sabe algo que sua cabeça ainda não aceita? Jung diria que isso é o inconsciente fazendo seu trabalho, sussurrando que essa conexão não está alinhada com sua essência. E quando finalmente soltei, quando parei de remar sozinha naquele barco, senti um alívio que não consigo descrever. Foi como se minha alma dissesse, finalmente obrigada por me ouvir. Agora quero que você pare e se faça essa pergunta. Quem na sua vida te olha como se você não fosse suficiente? Não responda rápido, leve um momento. Talvez seja alguém próximo, alguém em quem você confia, ou talvez alguém com quem você ainda tenta se encaixar. Você já pensou nisso? Ótimo! Agora imagine que esse olhar não é um julgamento sobre você, mas uma janela para o que essa pessoa carrega dentro de si. Jung nos ensinou que o que vemos nos outros é uma projeção do mundo interior deles. Se te olham com indiferença, não é porque você não merece amor, é porque eles não estão em paz consigo mesmos. E aqui está a parte libertadora. Você não precisa ficar aí para consertar isso. Vamos falar de amor próprio outra vez, porque esse é o coração de tudo. Jung não via o amor próprio como um luxo, mas como uma necessidade. Ele acreditava que quando você se desconecta da sua essência, quando permite que outros te tratem como se você não valesse, você está traindo o inconsciente, essa parte sagrada de você que sabe o que você merece. E quando alguém não te ama, quando o olhar deles te diz que você não é importante, você tem duas opções. Continuar lutando pela aprovação deles ou dar um passo atrás e dizer, minha energia é valiosa demais para isso. Qual você escolhe? Porque acredite, a segunda opção é a que te leva à liberdade. Imagine que sua energia é como um rio. Ela flui, brilha, dá vida a tudo que toca. Mas quando você fica em relações onde não te amam, onde os olhares são vazios, esse rio começa a secar. Você se sente exausto, apagado, como se algo dentro de você estivesse desaparecendo. Isso te soa familiar? Jung diria que isso não é um acidente, é um sinal. Seu inconsciente está te pedindo para proteger esse rio, para não deixar que ninguém o contamine com indiferença. Porque quando você protege sua energia, quando diz não ao que não te eleva, você abre espaço para o que te eleva. Agora, aqui vai algo que pode te sacudir. Às vezes, esses olhares vazios não vêm só dos outros, eles vêm de você mesmo. Sim, de você. Jung falava de como nos projetamos no mundo. E se você já se olhou no espelho e sentiu que não se ama o suficiente, isso também se reflete nas relações que você aceita. Pergunte-se, você está se dando o amor que espera dos outros? Porque se não está, você pode estar atraindo pessoas que refletem essa mesma desconexão. É um ciclo vicioso, mas a boa notícia é que você pode quebrá-lo. E tudo começa com uma decisão, se olhar com o calor que você merece. Quero que você pense em alguém que te fez sentir verdadeiramente amado.
Alguém cujo olhar te encheu de paz, de força, dessa sensação de ser visto. Você tem essa pessoa em mente? Agora compare isso com aqueles outros olhares, os que te deixaram vazio. Viu a diferença? Jung diria que essa diferença é a chave para entender o que você merece. Porque quando alguém te ama de verdade, não é só nas palavras, você sente. Os olhos deles gritam isso, sem precisar de palavras. E se você não está recebendo isso, é hora de se perguntar: por que eu ainda estou aqui? Solte por um momento qualquer culpa que você sinta ao pensar nisso. Não se trata de julgar os outros, nem de apontá-los como vilões. Jung nos ensinou que todos estamos numa jornada, enfrentando nossas próprias sombras. Mas ele também nos deu uma ferramenta poderosa, a capacidade de escolher. Você pode escolher ficar num lugar onde não te amam, ou pode escolher soltar e confiar que o universo tem algo melhor para você. E eu te prometo, quando você dá esse passo, algo mágico acontece. Sua energia muda, seu mundo se transforma, e as pessoas certas começam a aparecer como se sempre estivessem te esperando. Chegamos à parte final desta viagem, e se você está comigo até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. Carl Jung não nos deu apenas teorias, ele nos deu um mapa para navegar o caos da vida, para entender nossas relações e, acima de tudo, para nos reconectar com nós mesmos. E hoje, quero que esse mapa te guie até uma verdade que pode transformar tudo. Quando alguém não te ama, não é o fim, é o começo. É o universo, através do seu inconsciente, te dizendo que você merece mais, que você está destinado a algo maior, mais autêntico, mais seu. Vamos falar sobre o que acontece quando você solta, porque eu sei que não é fácil. Soltar alguém, mesmo quando o olhar deles te diz que não te ama, pode parecer como arrancar uma parte de você mesmo. Há medo, há dúvidas, há aquele sussurro que diz: e se eu ficar sozinho? E se não encontrar algo melhor? Mas Jung tinha uma visão diferente do vazio. Ele o via como um espaço sagrado, uma tela em branco onde você pode pintar uma vida que realmente ressoe com você. Quando você solta quem não te valoriza, você não está perdendo, está ganhando espaço para o que realmente te pertence. Pense nisso. Você já notou como, depois de deixar uma relação tóxica, algo em você começa a florescer? Talvez você não veja de imediato, mas com o tempo sente uma leveza, uma clareza que não estava lá antes. Jung chamava isso de sincronicidade, esse fenômeno mágico onde o universo começa a se alinhar com suas decisões autênticas. Quando você diz não ao que te apaga, o mundo responde com um sim ao que te ilumina. Novas pessoas chegam, oportunidades se abrem, e de repente você percebe que aquele olhar vazio que você tanto temia soltar era, na verdade, uma prisão que estava roubando sua vida. Agora quero que você faça algo comigo. Respire fundo, e enquanto solta o ar, imagine que está soltando um desses olhares que te pesaram. Visualize isso na sua frente, esses olhos frios, essa indiferença que te fez duvidar do seu valor. E agora, deixe ir. Deixe que isso se dissipe como fumaça no vento. Como você se sente? Jung diria que esse simples ato, esse momento de liberação, é uma mensagem poderosa ao seu inconsciente. Estou pronto para o que mereço. E quando você está pronto, o universo escuta. Vamos falar de relações por um momento, porque é aqui que tudo se conecta. Jung acreditava que as pessoas que atraímos são um reflexo do nosso mundo interior. Se você se cerca de olhares que te apagam, pergunte-se: que parte de mim está permitindo isso? Não é para te culpar, mas para te empoderar. Porque quando você começa a se amar de verdade, quando olha suas próprias sombras e as abraça, algo muda. Você para de tolerar indiferença e começa a atrair quem te vê com a mesma luz que você está se dando. É como se sua energia dissesse: eu só aceito o que me eleva. Quero que você pense nos seus sonhos por um segundo. Esses desejos profundos que um dia te encheram de fogo, mas que talvez tenham se apagado sob o peso de relações que não te amam.
Jung dizia que nossas conexões moldam nossa psique, e se você está cercado de pessoas que não te valorizam, esse fogo se apaga. Mas aqui está a boa notícia. Nunca é tarde para reacendê-lo. Quando você solta quem não te olha com amor, você recupera o combustível para correr atrás do que realmente importa. Que sonho você deixou de lado? Que parte de você está esperando para ser libertada? Agora, pause e reflita. O que você está disposto a soltar hoje? Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Talvez seja uma relação que já não te nutre, uma amizade que só te drena, ou até uma crença sobre você mesmo que te mantém pequeno. Jung nos ensinou que a transformação começa com um ato de coragem, e esse é o seu. Porque quando você solta, você não só libera espaço, você também envia um sinal ao universo. Estou pronto para minha próxima aventura. E acredite, essa aventura está te esperando. Aqui vai uma última verdade de Jung, que quero que você grave no seu coração. A vida não é sobre buscar fora o que você já tem dentro de si. Todo o amor, toda a força, toda a clareza que você precisa já está em você, esperando que você a reclame. Quando alguém não te ama, quando o olhar deles te diz que você não é suficiente, não é uma sentença, é um convite para olhar dentro de você e lembrar quem você é. Porque você não é o que os outros pensam de você. Você é o que você escolhe ser. E hoje eu te convido a escolher ser alguém que se ama, que se respeita, que não se conforma com menos do que merece. Então, aqui está meu desafio para você. Olhe ao seu redor, observe os olhares que te cercam e decida o que você vai fazer com eles. Se encontrar amor, fique. Se encontrar indiferença, solte. Porque a vida é curta demais para gastar sua energia com quem não te vê. E quando você fizer essa mudança, quando se atrever a viver a partir da sua autenticidade, você vai ver como tudo se transforma. O caos vira paz, as dúvidas viram clareza e os olhares vazios viram conexões reais. Este vídeo não termina aqui, porque a verdadeira mudança começa com você. Se algo que eu disse hoje tocou seu coração, se você sentiu que essas palavras eram para você, faça isso por mim. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Talvez um amigo que está preso numa relação que não o valoriza, ou alguém que precisa de um lembrete do seu poder. Compartilhe este vídeo, porque juntos podemos criar uma onda de transformação que alcance mais pessoas que estão buscando sua verdade. E não vá embora sem deixar sua marca. Lá embaixo, nos comentários, me conte que olhar você está pronto para soltar. Que parte de você está disposto a reclamar. Suas palavras não só me inspiram, elas também motivam essa comunidade incrível que estamos construindo juntos. Se inscreva se ainda não fez isso, ative o sininho, porque toda semana eu trago mais mensagens como essa para te ajudar a viver uma vida mais autêntica, mais plena, mais sua. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por fazer parte dessa jornada. A vida está cheia de possibilidades e você tem o poder de escolher como quer vivê-la. Então me diga, você se atreve a olhar dentro de si e descobrir o que merece? Faça isso, porque o mundo precisa de mais pessoas como você, corajosas, autênticas, prontas para brilhar. Nos vemos no próximo vídeo. O câmbio começa com você.